Gente, que Deus me dê condições de passar para você o que Ele me passou ontem à noite. Porque eu, na madrugada de ontem, estava orando ao Senhor. Minhas filhas foram dormir, eu fui para a varanda, apaguei as luzes, comecei a chorar, meu irmão. E antes eu orei falando: Senhor, fala comigo, me destrava a minha visão, me mostra o que o Senhor quer falar com o povo amanhã. E Deus me mostrou um detalhe na palavra, já li tantas vezes essa palavra e não me atentei para isso. E é justamente nas entrelinhas, porque isso aqui que nós estamos lendo não é um livro, é a palavra de vida, é o próprio Cristo. E quando eu orei com toda sinceridade, falei: Senhor, me fala comigo, meu irmão. Foi tão forte o que Deus me passou naquele momento, e eu quero passar isso para você hoje, que você possa entender o que o Senhor falou comigo naquele momento, que é tão simples, mas é algo que muitas das vezes nós nos esquecemos, e o Espírito Santo vem justamente para nos lembrar quem Ele é para nós, lembrar o que Ele fez por nós, lembrar o caminho que nós devemos seguir. Se a Bíblia fala que o Espírito Santo vem para nos lembrar, é porque sempre nós estamos o quê? Esquecendo. Nós esquecemos das coisas. Então, a palavra que o Senhor me trouxe foi essa aqui. Vamos entender, vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. O tema da pregação é Deus é por nós. E no título aí do tema fala hino de vitória. Hino de vitória. E qual é o hino de vitória? Deus é por nós. Diga glória a Deus. Está aí no tema, né? Versículo 31. A que conclusão, pois, chegamos diante destes fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Gente, nós já falamos isso aqui tantas vezes. Se Deus é por nós, quem será contra nós e tal. Mas se nós entendermos a profundidade dessa palavra. Ontem eu li, eu falei: Senhor, me revela, o que o Senhor quer me mostrar? Gente, nós precisamos entender esse versículo só. Se você entender esse versículo, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Qual é a conclusão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou começar a entender que tudo posso naquele que me fortalece. Se eu entender essa passagem, eu vou entender, meu irmão, primeiro, que Deus quer nos mostrar hoje, para resumir, o amor dele por nós. Eu preciso entender isso. Se eu não tiver esse entendimento, meu irmão, eu não vou conhecer a Deus. E nós conhecemos alguém pelo amor que Ele nos traz. Glória a Deus. O amor de uma mãe, o amor de um pai. Quando se fala o amor de uma mãe, todo mundo conhece. O que uma mãe é capaz de fazer? Pelo filho. Quando a gente fala do amor de Deus, há muitas pessoas que às vezes não têm muita noção. Às vezes parece que o amor da mãe é maior do que o amor de Deus por nós. E a Bíblia fala que ainda que uma mãe esqueça do filho que mama, eu não me esquecerei de vós. Aleluia. Ou seja, se uma mãe que já tem um amor, se ela se esquecer, Deus está dizendo: eu não me esquecerei de vós. O amor por nós, por cada um de nós, é algo extraordinário. E o Senhor quis me mostrar isso ontem. E no 32 ele vai falar aí, ó. Aí ele vai mostrar o amor dele. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele? Peraí, juntamente com? Não é sozinho. Eu preciso estar com ele gratuitamente todas as demais coisas. Aleluia! Ou seja, com Ele tudo é possível. E o que Ele vai nos entregar é gratuito. Fala assim: gratuito. Eu não preciso pagar. Eu não preciso subir monte. Eu não preciso fazer jejum. Eu não estou dizendo que nós não podemos subir monte, que nós não vamos fazer jejum. Mas nós não fazemos jejum para isso. O jejum é para nos santificarmos, não é para queremos bênçãos. Amém? Amém? Então é gratuito.
Eu não preciso pegar, ou pegar R$1 milhão, pegar minha casa, botar no altar para ter 2 casas. Não preciso disso. O que Deus quer nos dar, meu irmão, com Ele é gratuito. O que Ele quer então, bispo? O nosso amor. Amém? Ele diz: o pai honra o filho, serva ao seu Senhor. Se eu sou pai, aonde está a honra para comigo? Ou seja, o pai, ele quer ser honrado. E há muitos filhos que não sabem honrar o pai. Quem está comigo aqui? E a Bíblia mostra que, humanamente falando, o filho que honra o pai tem os seus dias felizes sobre a face dessa terra. E quando eu honro a Deus? Se honrar o pai, a Bíblia já nos dá a direção que se conseguimos honrar o nosso pai terreno, carnal, nós já teremos os nossos dias felizes nesta terra, somos abençoados por honrar nosso pai. Imagine honrar o Pai Celestial, o Pai Todo-Poderoso. E nós precisamos aprender a honrá-lo, e precisamos, antes de honrá-lo, entender o que ele fez por nós. Glória a Deus. E é isso que ele quer mostrar. A expressão grega original, eu estava estudando, que se chama fedemai, não sei falar grego, mas diz assim, traduzida, significa não poupou. Olha que extraordinário. Quando a Bíblia fala aqui, ó, aquele que não poupou seu próprio filho, ou seja, no grego quer dizer isso aí, não poupou, nos remete à palavra de Gênesis 22:16, que pela Septuaginta utiliza exatamente, meu irmão, a mesma palavra. No modo de pensar judaico, isso significa a amarração de Isaac. Olha que coisa interessante. Veja, não poupou significa, judaicamente falando, a amarração de quem? De Isaac. Ou seja, que isso transcende e remete a Jesus Cristo. Glória a Deus. Você vê que Abraão pega o menino, amarra ele, ou seja, ele não poupa, ele não poupou o próprio filho. Por amor a quem? E Deus vai nos mostrar que por amor a nós, ele também não poupou o seu único filho. Quem está comigo aqui, pessoal? Está dando para entender isso, sim ou não? Nós precisamos compreender a profundidade disso, meu irmão. Porque o que isso quer? O que isso significa? Significa que era para nós pagarmos o preço, mas Ele pagou por nós. Amém? Olha o que vai dizer no 33. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Fala assim, ninguém pode te acusar de nada. Fala aí. O diabo não pode te acusar, meu irmão. Não pode. O diabo vem para querer falar: ah, mas você fez isso no passado. Ah, mas você matou. Você fez isso. Meu irmão, se houve arrependimento, se houve entrega, quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos? Repete comigo: escolhidos. Escolhidos. Eu poderia trazer aqui, meu irmão, muitos versículos sobre escolhidos. Não dá para fazer isso. Mas diante de tantos versículos que a Bíblia fala sobre escolhido, eu trouxe um. Segura aí a onda. Ele diz: é Deus quem os justifica. Eu vou voltar para o 34, mas lá em 2 Timóteo, não precisa abrir não, você lê em casa. 2 Timóteo 1, 9 ao 14. Coloca aí que eu já vou voltar para Romanos. Mas vamos entender o que é escolhido. Olha o que ele vai falar. Pois ele nos salvou e nos chamou. Quem que nos chamou? Fala, Deus te chamou, meu irmão. Fala aí. Te chamou para quê? Por que ele te escolheu? Por uma santa vocação. Diga glória a Deus. Uma santa vocação. Não em virtude, olha aí, das nossas obras. Não é o que você faz. Ai, bispo, mas eu estou em monte, isso. Não é suas obras, não tem nada a ver com o que você faz. Tudo que você pudesse fazer, jamais você seria perdoado por conta do que você fez. Foi o que Ele fez por nós que nos salvou. Quem está comigo aqui, pessoal? Está dando para entender, sim ou não? Ele diz: mas em função da sua própria determinação e graça. A determinação dele por amor a você, por amor a mim, nos permitiu hoje, pela graça, sermos convocados por Ele. Ele nos chamou. E Ele nos chamou, Ele nos santificou e Ele nos deu um propósito. Ele nos deu uma vocação.
Há uma vocação que até os anjos queriam fazer. Que é o quê? Quem sabe? Pregar, anunciar o evangelho da paz. Isso não foi dado a mim. Isso foi dado para a igreja. Quem faz parte da igreja aqui? É para você pregar. Fala assim, meu irmão, Deus quer que você pregue. Deus te deu essa vocação para você pregar. Ele te chamou, Ele te limpou e agora Ele te enviou. Enviou. A Bíblia fala, eis que te envio para onde? No meio dos lobos. Como ovelha no meio dos lobos. Ou seja, Deus vai te enviar para lugares que você nem imagina que você podia entrar. Deus vai te colocar diante de pessoas más. Ele vai te mandar para o meio dos lobos. Porque a finalidade do Senhor, meu irmão, é transformar vidas lá fora através de você. Um dia eu fui um lobo. Louvado seja Deus por isso, Ele me fez ovelha. Quem está comigo aqui? Está dando para entender sim ou não? Porque toda a criação foi feita para adorá-lo. Toda a criação foi feita para Ele. O problema é que hoje Deus nos deu o livre-arbítrio para decidir. E eu até oro, Senhor, tira esse livre-arbítrio da minha vida, que eu nem quero mais isso. A decisão já é buscar o Senhor para o resto da minha vida. Porque Ele te deu a escolha, Ele não quer um monte de fantoche. Ele quer verdadeiros adoradores. Que o adore justamente com esse fundamento de entender o que Ele fez por nós. Porque o amor dEle já foi demonstrado. Deus não precisa demonstrar nada para você. Deus não precisa demonstrar que te ama. Ele já demonstrou na cruz do Calvário o que Ele fez por nós. E há pessoas que ainda dizem, Deus se esqueceu de mim, meu irmão. Olha o que Ele vai dizer. Em função da sua própria determinação. Você sabe o que é Deus ser determinado para que você possa estar com Ele, para que você possa viver a graça. Amém, gente? Você vê que o diabo tentou de todas as formas tirar Ele da cruz, mas a determinação dele, Ele diz, eu sei o que eu preciso fazer, o Pai me enviou para isso, e eu vou cumprir com o meu propósito. Glória a Deus. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos, o quê? Eternos. Vamos lá rapidinho, 10. E que nesses dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do quê? A imortalidade. Fala para o irmão que está do teu lado, nós somos imortais. Fala para ele, nós não vamos morrer. A gente está ficando até doido agora, deu até um nó. Como assim mesmo? Porque a morte para Deus não é como a morte para nós. Quando a Bíblia fala de morte, está se referindo à morte da alma, à morte espiritual. Quando a pessoa vai para o inferno, significa, essa morreu. Nós não vamos passar pela morte, porque Ele já venceu a morte. Ele já venceu a morte, igreja. Por nós, Ele venceu a morte. Ele venceu. Nós não vamos passar pela morte. Glória a Deus. Por isso, olha quão privilegiado nós somos. Olha que graça nós recebemos. Quando esse corpo aqui tombar, ele vai para o pó. Deus vai nos dar um corpo glorioso. E a Bíblia diz que o corpo que nós iremos receber será parecido com o dele. Que corpo é esse? Que corpo é esse? Então não fica preocupado com o corpo, não, está enrugando, bispo. E mete. Não tem problema não, é para cuidar, não tem problema. Eu vou falar, meu filho, não tem adianta não, vai cair tudo mesmo. Não adianta. É a lei da gravidade. Vai cair. Ah, bispo, tem problema colocar lá um negócio, lá um silicone. Pode pôr, irmão. Pode pôr, não tem problema não. Não vai para o inferno por causa disso não, amém, pessoal? Mas a gente tem que entender que esse corpo aqui vai para o pó. E vamos receber um corpo glorioso. Amém? Versículo 11. Deste evangelho fui constituído, Paulo dizendo, pregador, apóstolo e o quê? Mestre. Por essa causa também sofro. Também o quê? Todavia não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido. E estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Meu Deus do céu. Ou seja, Paulo ele vai mostrar, eu sofro, todavia
Eu não me envergonho disso. Às vezes a gente passa por sofrimentos, meu irmão, que são necessários nós passarmos. E nós não podemos nos envergonhar disso. Por quê? Paulo vai mostrar ali, porquanto sei a quem tenho crido, e eu estou plenamente convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Quem entregou sua vida a Jesus aqui? A sua vida está guardada nele. Glória a Deus. A Bíblia fala que é como a galinha que guarda os seus pintinhos. Quem já foi na roça aqui? Quem já tentou pegar um pintinho? Eu já, meu irmão. Tomei tanta bicada na cabeça, na moleque. A gente ia lá pegar o pintinho, ia correndo, a galinha vinha, meu irmão. Rapaz do céu. Ela dava uns pulos que eu não sei como ela conseguia voar na cabeça. Mas por quê? Porque ela luta pelos seus filhotes. Quem está entendendo isso? Aqueles pintinhos estão guardados ali debaixo das asas daquela galinha. Amém? Vai lá. Preserva com fé e amor em Cristo Jesus o exemplo da sã, repete esse nome, da sã teologia que observastes em mim. Ou seja, nós estamos pregando algo que nós estamos vivenciando. Amém, gente? Uma sã, quando fala sã, significa o quê? Quem entende isso? Sã teologia. Quem está entendendo isso? O que é uma sã teologia? Sadia, verdadeira, pura. Amém? Sã teologia. Não é teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade não é sã doutrina não, viu, meu irmão? Amém? Que enfiaram o diabo de uma sã doutrina não, de uma teologia dizendo que é de Deus, da prosperidade. E essa teologia não vem do Senhor. Não vem do Senhor. Existe uma sã doutrina, e é essa doutrina que nós temos procurado seguir. Paulo vai mostrar o exemplo da sã teologia que observastes em mim. Paulo vivia de acordo com esta teologia, uma sã teologia. Amém? O evangelho puro, genuíno. 14, vamos lá rapidinho. Guarda o bom tesouro com a ajuda de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Fala para o irmão que está do teu lado, pelo amor de Deus. Olha para ele e fala assim: meu irmão, guarda esse bom tesouro, pelo amor de Deus. Guarda esse bom tesouro. Ou seja, que bom tesouro é esse? Vamos recapitular aqui. O que é esse bom tesouro que ele está falando, gente? Para os escolhidos, para os chamados. Não, gente, o Espírito Santo não. Ele está dizendo que o Espírito Santo vai ajudar a guardar esse bom tesouro. Que bom tesouro é esse? A sã doutrina, o evangelho puro. Por quê? Porque se nós não guardarmos esse evangelho com a ajuda do Espírito, meu irmão, esse evangelho não vai ficar em nós. Nós vamos perder ele. E ele chama esse evangelho do bom tesouro. Tem muita gente aqui rica, meu irmão, que não sabe. Rica do Espírito, rica da palavra. Há pessoas que estão crescendo cada dia na palavra do Senhor. Você está entendendo uma coisa: você não está acumulando tesouro na terra, você está acumulando tesouro lá em cima. Porque talvez aqui nesse mundo, aos olhos das pessoas, que infelizmente esse mundo só vale o que tem. Talvez quem olha para você fala assim: mas quando o céu olha para você, os demônios olham para você e falam assim: nós não podemos tocar nesse irmão, nessa pessoa. Nós não podemos tocar naquele crente. Nós não podemos tocar nele. Porque ele é cercado por detrás e ele é cercado por diante. Ele é rico da palavra. Aonde você chega, os demônios, porque há uma luta espiritual. Nós estamos pregando aqui, meu irmão, há anjos, há demônios também. Há uma guerra espiritual, há um mundo espiritual. E o diabo, ele olha para uma pessoa e sabe se ela é rica para com Deus ou não. Amém? E quando ele olha uma pessoa rica para com Deus, ele sabe que aquela pessoa ali é o quê? É um perigo para o inferno. Porque aonde ela chega, ela traz luz. Aonde ela chega, no ambiente de escuridão, de um ambiente de confusão, de um ambiente de morte, ela traz vida, ela traz paz, porque ela é pacificadora. Ela traz o reino da paz. O príncipe da paz está com ela. Amém, igreja? Vamos voltar lá? Para a gente entender essa passagem de Romanos, que é isso que Deus quer falar com a gente. 33 ainda, né?
quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que o que, gente? Que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Glorifica bem forte, igreja. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu. Gente, nós precisamos entender isso. O céu está do nosso lado. Ele está intercedendo por nós junto ao Pai, para que continuemos. Coloquei aqui, Paulo afirma que diante desse tribunal universal da justiça, nada pode ser apresentado contra os seus escolhidos. Nada pode ser o quê? Apresentado contra os seus escolhidos. Porquanto Deus, o supremo juiz, já proclamou seu veredito final de inocência. O valor da pena, ou seja, a fiança, foi paga por nosso advogado na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Aleluia. Amém? A fiança foi paga. Nós somos livres. Nós não temos nada com o reino das trevas. Não temos nada com o acusador, porque o Senhor nos justificou. Glória a Deus. Por isso nós precisamos entender quem somos. Nós precisamos entender esse amor que Deus tem por nós, ao ponto de dar o seu filho. Ele linka isso a Abraão, que por amor a Deus, ele pegou o único filho, meu irmão, e foi para sacrificar. Humanamente falando, Isaac não foi sacrificado, mas foi sacrificado sim, espiritualmente. Tanto é que quando Abraão foi matar Isaac, Deus fez aparecer um animal para que ele pudesse o quê? Sacrificar um cordeiro, representando o próprio Cristo. Quem está comigo aqui, pessoal? Mas o Senhor viu a intenção do coração de Abraão para com o Senhor. Amém? Então que possamos entender isso, que fomos escolhidos, que hoje pela glória e pela graça do nosso bom Deus, o acusador nada pode nos destruir. Porque às vezes isso tem impedido muita gente de prosseguir. Porque quando ela vai avançar, ela não entende quem ela é. Ela fala, mas será que Deus quer isso? Mas eu sou uma pecadora. Mas eu sou coitada de mim. Mas, meu irmão, não. Bate no peito e fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu vou ler o primeiro versículo, eu vou ler rapidinho aqui o primeiro ainda para você entender isso melhor. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala para o irmão, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é por você. Fala, Deus é por você. Deus é por você. Não é o bispo Neto, não. Eu não sou nada. Deus é por você. Deus, o supremo juiz, é por você. Ele já julgou a sua causa. O advogado já pagou a nossa fiança. Os céus está do nosso lado. É só isso que eu preciso. Eu não preciso do político, eu não preciso de um deputado, eu não preciso do meu patrão, eu não preciso de nada, só de saber que o Senhor está comigo. Amém, igreja? Versículo 35, vamos lá. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Ele vai mostrar, olha que coisa maravilhosa, gente. Quando nós entendemos isso, quando eu entendo o que Jesus fez por mim, o que Deus fez por mim, quando eu entendo, sabe, no aspecto espiritual, o que aconteceu em relação à minha pessoa para com o Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei que eu não sou daqui, eu sou de lá, eu sei que o céu está do meu lado, eu sei, meu irmão, o amor que eu tenho para com o Senhor ao ponto de deixar tudo para trás para segui-lo. Então vem essa palavra, será tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou fome,
ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias nós fomos entregues o quê? À morte. Preste atenção, meu irmão. Nós estamos passando diante desta vida, nós estamos passando por um processo de crescimento. Nós estamos saindo da morte e passando para a vida. Glória a Deus. Por isso que nós somos entregues à morte o dia todo. A Bíblia fala que o pecado jaz à porta. Quando você sair de casa hoje, quando você abriu a maçaneta da tua casa e veio para fora, o pecado já estava lá. A morte já estava ali para querer te puxar. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Nós escolhemos Deus. Quem escolheu Ele? Nós escolhemos Ele. É uma escolha, é uma decisão. Eu escolho amar minha esposa. O amor não é uma escolha que você faz todos os dias. Quem está entendendo isso? Eu escolho amar a Deus. Eu escolhi. Ainda que a morte queira me puxar, ainda que a morte queira me levar. Quando a morte diz a Bíblia, por favor entenda, a morte é a morte espiritual. É a morte chamada inferno. É aquilo que vem para nos levar ao pecado. A Bíblia fala que a única coisa que nos separa dele é o quê? O pecado. O pecado gera o quê? A morte. Então, quando Paulo vai dizer, versículo 35, volta lá. Ele vai dizer lá, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, não vai ser tribulação, não vai ser ansiedade, não vai ser perseguição, não vai ser fome, não vai ser nudez, nem perigo, nem o quê? Espada. Ainda que me matem, ainda que me cerrem ao meio, não vão conseguir me separar dele. Quem está comigo aqui? Não vão. Nada pode nos separar dele, porque nós já escolhemos ele. Na verdade, a Bíblia fala que não fomos nós quem o escolhemos, foi ele quem nos escolheu. Vai lá para o 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Lembra de José? José, ele estava diante de uma situação para ficar com a mulher do Potifar. Se ele tivesse caído com aquela mulher, estava morto. É isso aí, estava morto. Deus ia o quê? Se distanciar do propósito que tinha na vida dele. Quem está comigo aqui? Está dando para entender, sim ou não? O próprio Sansão foi assim. Não era para Sansão ter se envolvido com Dalila. E por ele ter se envolvido com Dalila, a Bíblia fala que ele se tornou como um homem comum. Quando ele disse, agora eu vou destruir, a mulher falou, ó, Sansão, tá vindo teus inimigos. Já tinha raspado a trança dele. Aí a Bíblia fala que ele chegou e disse assim, agora sairei e destruirei todos os meus inimigos. E a Bíblia deixa assim, ó, um detalhe, mas ele não sabia que o Senhor já não era com ele. Às vezes nós não entendemos isso. Quando o céu está ao nosso favor, meu irmão, quando o céu está do nosso lado, vou voltar para o versículo aqui. Volta aí para o primeiro versículo aí, de Romanos. Vou ler de novo? Vou ler de novo. Aqui em conclusão, pois chegamos diante desse fato. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Tudo posso naquele que me fortalece. Se o céu disse sim, se o céu está do meu lado, não há mais acusação. Não há mais acusação. Não há nada que me prenda a esse mundo. Não há nada que me prenda ao pecado. Não há nada que me prenda à velha vida. Eu estou livre. O juiz já bateu o martelo. O meu advogado já pagou a fiança para mim. Como nós lemos aqui agora. Glória a Deus. Volta lá. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Gente, isso aqui é tão sério. Porque aqui nós estamos falando do amor de Deus. Hoje nós temos pessoas que elas passam por alguma dificuldade na igreja, ela já quer desistir da fé.
Nós estamos falando aqui de irmãos que foram lançados na cova dos leões com seus filhos, com suas famílias, foram destruídos, foram mortos. Mas a Bíblia fala: nada nos separará do amor de Deus. Quando Roma sabia quem era cristão e o lançava dentro do... Qual o nome daquele lugar lá? Do Coliseu, para serem mortos. Imagina a família toda. Ah, você é cristão? A Bíblia fala que todos os bens eram confiscados por Roma, só porque eu tinha me confessado como o quê? Um cristão. E a Bíblia fala que essas pessoas faziam isso com alegria, porque elas buscavam algo maior do que as coisas desse mundo, riquezas maiores do que as riquezas deste mundo. Lembra de Moisés, quando a Bíblia fala dele, que ele negou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão das riquezas do Egito porque ele almejava riquezas ainda o quê? Maiores. A Bíblia fala que ele preferiu ser maltratado com os hebreus do que ser visto como um príncipe. Olha que coisa. Porque ele almejava coisas o quê? Maiores. Eu não estou dizendo que Deus não tem coisas grandes para nos dar, pelo contrário, Deus tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida, mas o nosso coração não está nas coisas deste mundo. O nosso coração está com Ele. Por isso que nada pode nos separar. Ah, é ansiedade, não vai me separar. Ah, mas é fome, bispo, não vai nos separar. Amém, gente? Aliás, a Bíblia até fala: fui moço, hoje já sou velho, porém eu nunca vi um justo desamparado sem nem a sua descendência mendigar o pão. Deus sempre traz sustento. Nós estamos sendo cuidados por Ele todos os dias, e nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos isso, sabe o que nós vamos ser nesse mundo? Uma igreja fraca, uma igreja medrosa, uma igreja que não avança. Amém, gente? Sendo que o Senhor está nos chamando para quê? Para avançar. Sendo que o Senhor morre na cruz, recebe toda a autoridade, e a Bíblia fala que agora Ele pega essa autoridade e dá para quem? Para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Não prevalecerão. E quando a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, porque essa igreja ela está como? Avançando. Não é o inferno atacando a igreja, é a igreja atacando o quê? O inferno. É a igreja o quê? Avançando. Fala para o irmão: nós precisamos avançar, meu irmão. Nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. E como é que eu vou avançar, bispo? Quando eu tenho a certeza que o céu está comigo. Quando eu tenho a certeza que as minhas acusações, o diabo, porque olha, uma das coisas que eu lembro uma situação que aconteceu muitos anos atrás. A gente era meio doido quando começou na obra. E eu lembro que eu cheguei na igreja e coloquei, a mulher manifestou com um demônio. Eu falei: qual é o teu nome? Tranca a rua. Falei, e o outro lá manifestou: qual é o teu nome? Ah, Zé Pilintra. Falei: quem é mais forte? O outro: sou eu. O outro: sou eu. Falei: traz os dois para cá. Quem for mais forte, vamos botar os dois. Quem é mais forte vai mandar um ficar de joelho. Aquela loucura. E aí um mandou, o outro começou. Enfim, tinha aquela situação toda. Aí eu lembro que eu falei assim: vem cá, tem alguém da igreja aqui que tá bem com Deus e pode mandar esse demônio embora? Aí a senhorinha: ah, bispo, pastor, eu vou. Eu falei: você tá bem com Deus, minha irmã? Tô bem com Deus. Então vai lá. Minha irmã, ela chegou lá: em nome de Jesus. Meu irmão, o diabo levantou, avançou. Meu irmão começou a bater na mulher, e eu desesperado no meio nunca mais, Deus me perdoe, Senhor. E começou a puxar o cabelo dela, chega, arrancava os tufos assim na mão. E eu: solta. Aí soltou. Aí os tufos, garra para trás, botou os tufos, dois cabelos, pedaços de cabelo da mão assim, grande. Aí o diabo falou assim: quem você pensa que é? Eu te conheço. Você é a maior fofoqueira da sua rua. Você fuma toda noite escondida da tua família. E começou a falar. E ela começou a chorar. Ou seja, o diabo, ele conhece, ele sabe. Por quê? Ele é o acusador. Mas quando a Bíblia fala, meu irmão, que em Deus as nossas acusações, porque houve arrependimento, houve renúncia. Nós abrimos mão da vida que antes nós tínhamos, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus por isso. Não porque nós merecemos, entenda bem, não é o que eu faço, é o que Ele fez por mim. E eu entendo o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. E eu louvo todos os dias, não pelo que Ele fez apenas, mas pelo que Ele é para mim.
Porque Ele é um Pai que nos ama. Que nos ama. E como nós lemos agora há pouco, tem perseverado para que venhamos viver a graça. Tem perseverado por nós. Veja que a Bíblia fala que Ele deixa as 99 em busca de qual? Da ovelha que se... Fala, Deus tem perseverado em teu favor, meu querido. Fala aí, Deus tem perseverado em teu favor. Se tem alguém aqui afastado, Deus está perseverando em trazer você de volta. Se tem alguém aqui que está morto, espiritualmente falando, Ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Enquanto há vida, há esperança, meu amado. Deus quer trazer vida de novo para você. Deus quer trazer vida, como a Bíblia fala, como aquela água, ao cheiro das águas. Aquela planta que foi cortada, a Bíblia fala, se há esperança até para uma planta cortada voltar, ao cheiro das águas voltar novamente a dar fruto novo. Imagina uma planta cortada, morta, todo mundo diz não tem mais jeito. Mas ao cheiro das águas, sabe o que significa o cheiro das águas? Aquilo que nós estamos pregando aqui hoje. O Espírito e vida está sendo transmitida por meio do Evangelho puro e sã doutrina, para que você volte a dar frutos. Ao cheiro das águas, voltará a dar fruto como planta nova. Voltará. Deus quer que venhamos voltar a fazer o que Ele nos mandou fazer. Voltar ao estado original, quando o Senhor conseguia falar com Adão e Eva no jardim. Ao cair da tarde, o Senhor vinha para conversar com eles. Mas o pecado os tirou daquele lugar. Mas em Cristo Jesus, nós estamos voltando para esse jardim. Glória a Deus. Em Cristo. Primeiro Adão não conseguiu, ele errou, ele falhou. Ele falhou. Mas o segundo Adão não falhou. Não falhou. Se você for ver, gente, é tão forte isso, porque Deus, Ele não perde a guerra. Ele não perde a guerra. Quando você começa a ler a história e você começa a se aprofundar na história da Bíblia, da palavra em Gênesis, você vai a Apocalipse, você vai ver como é que as coisas funcionam, como Deus funciona. Você observa que Deus cria o homem, e agora o homem vai lá e peca. Ele cria o jardim, Ele cria tudo para o homem. Tudo foi criado para o homem. Amém? Parece que o homem e o plano de Deus fracassaram. Aí Deus faz a promessa para que o filho de Adão pudesse, a ideia seria o filho de Adão, para que o filho de Adão viesse mudar tudo isso. Aí o filho de Adão faz o quê? Mata um ao outro. E a semente não vai para ele, a semente começa a andar. Vai passando ali, vai passando por Noé, vai passando por Abraão, vai se levantando o povo hebreu, amém? Até encontrar uma mulher chamada Maria. A semente estava lá. Parecia que Deus havia o quê? Perdido. Mas a promessa veio passando. A promessa veio passando até encontrar Maria. E o menino nasceu. Amém? E para a glória do Senhor, nós fomos comprados por Ele. Fomos salvos. A ideia original voltou. A igreja foi formada. A igreja foi formada. Cristo deu a vida naquela cruz para que surgisse então a igreja. Amém? Olha a importância da igreja. Você sozinho, você não é igreja. A igreja é um conjunto de pessoas. Por isso que ele envia em dois. Ele diz: quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas no meu nome, ali eu estarei presente, porque ali tem uma igreja. Sozinho você não é igreja, meu querido. Amém? 37? Quem está entendendo o que o Espírito está falando, gente? Mesmo? Glória a Deus. 37, vai lá. Contudo, em todas as coisas, em todas, somos mais o quê? Que vencedores. Deixa eu ver aqui, peraí. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha que coisas. Somos realmente mais que vencedores. Amém, igreja?
Você vê que esse termo original grego, que significa literalmente super vencedores. Olha só, em Salmos 44, 22, eu não vou ler agora, mas diz assim: para demonstrar que o sofrimento sempre fez parte da experiência de vida do povo de Israel, não para separar o povo de Deus, mas juntamente para conduzi-los à salvação em Cristo. Olha só, o sofrimento, as lutas, elas servem para quê? Para nos levar mais para perto do Senhor. Glória a Deus. Quem falou isso foi o próprio Jó, quando ele chega ao ponto de perder tudo, entre aspas, não perder o Senhor, né? E o Senhor ainda deixou a mulher que só ficava dizendo o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E o cara continuou sendo o quê? Fiel. E um dos momentos que ele fala assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, Senhor. E ele falou isso quando ele estava cheio de úlceras, em cima de cinzas, se raspando, as feridas, toda pelo corpo todo, as pessoas dizendo: cadê o seu Deus? E ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Gente, há momentos que a gente passa na vida que a gente fala assim: meu Deus. Mas é nesse momento que o Senhor quer se revelar para nós. É nesse momento que o Senhor quer mostrar o quanto Ele te ama. Mas isso que Ele quer mostrar como? Se eu estou passando por toda essa dificuldade, é para você entender uma coisa: que nada vai acontecer mais na força do seu braço, mas é Ele ao seu lado. Sem mim nada podeis fazer. Nós sabemos que aquela situação que Jó enfrenta foi uma situação que hoje era para nos demonstrar que tudo que temos pertence ao Senhor, que nós não devemos o buscar por conta daquilo que Ele tem para nos dar, mas por quem Ele é. Amém, igreja? Continuando lá, ele vai dizer aí: portanto estou seguro de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Meu irmão, é impossível fugir do amor de Deus. Nada, nenhum ser do universo poderá nos separar do alcance do Espírito de Cristo. A única pessoa que não consta nessa lista aqui e que poderia fazer isso seria o próprio Deus. No entanto, é Ele mesmo quem nos justificou. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E eu queria que nessa manhã de hoje você entendesse isso. Ontem o Senhor me mostrou isso com amor, e eu não aguentei não, meu irmão. Eu fui quebrado naquela noite de ontem por essa palavra que eu já li tantas vezes. Mas o Senhor quis me levar em profundidade de saber o amor dele por mim. Porque às vezes nós nos esquecemos que somos amados por Deus. E sabe qual é o perigo de nós não entendermos que somos amados por Deus? Nós começamos a nos amar. Amar o nosso corpo, amar quem somos. Porque quando é que nós fazemos isso? Quando nós desviamos os olhos e não entendemos que tudo que temos vem dele. Amém? Tudo que temos vem dele. Tem uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção, que a Bíblia fala que o Senhor teve que, com morte, tratar o povo de Israel, para que eles vissem que quem os abençoava era o próprio Deus. Olha que coisa. Então nós temos que entender uma coisa, que Ele é um Pai que quer nos salvar. Enquanto você estiver nesse corpo aí, porque depois que você morrer, meu irmão, já era. Mas enquanto você estiver nesse corpo, enquanto você estiver respirando, Deus está te dando fôlego de vida, a chance para você. A esperança, enquanto a vida, há esperança. Quando você está vivo aí, o Senhor vai estar lutando por você. O Senhor vai estar preparando você. Amém?
Como eu falei para você um dia desses aqui, que me chamou muita atenção do amor de Deus, gente, que é tão forte. Foi no hospital de base, e eu já falei isso para você, vou voltar a falar, porque o Espírito Santo tá me trazendo à memória isso. Isso aconteceu comigo em Brasília, quando eu era solteiro, eu havia começado o ministério, e eu tomava conta do hospital de base em Brasília. E o Senhor, eu fui visitar um irmão da igreja, e orei pelo irmão, pela irmã, na verdade, orei por ela. Eu estava indo embora para casa, era mais ou menos meio-dia, que eu lembro que eu estava com muita fome, eu estava doido para ir para casa já comer, que eu com fome é uma guerra, meu irmão, não fico bem não. E aí eu estava indo, era 12h40 para 1h mais ou menos, eu já estava saindo daquele quarto, indo para casa, o Espírito Santo falou, volta e vai naquele quarto. Isso foi uma experiência que eu tive, gente, única. Tive algumas experiências que eu ouvi Deus de forma audível. Isso foram 2 ou 3 vezes no meu ministério inteiro que eu escutei a voz de Deus. Eu achei que estava ficando doido. E Deus falou assim, vai lá. E eu entrei no quarto, não tinha ninguém. Era um quarto gigante no hospital de base. E quando eu vi, tinha uma maca de ferro e tinha um cara deitado, só ele naquela cama. E o Senhor falou, vai lá e fala do meu amor para ele. Falei, vou lá. Comecei a falar, falei, eu sou evangelista, estou vindo aqui no hospital orar pelas pessoas. E o Senhor mandou vir aqui para mostrar o amor dele por você. E comecei, E eu falei sobre arrependimento. E o Senhor falou assim, fala para ele perdoar a esposa. Cara, foi uma coisa de doido na minha cabeça ali. Não foi algo doido. E eu falei assim, Deus está mandando você perdoar a sua esposa. E ele falou, não perdoa aquela desgraçada. Eu não perdoo ela. Aí eu comecei a pregar sobre céu para ele. Falei sobre inferno. Eu falei, Deus está te dando uma chance, eu vim aqui para te batizar. Eu falei, eu quero batizar o Senhor. Eu falei sobre o batismo das águas. Gente, eu fiquei 50 minutos com aquele homem. E aí Deus falou comigo, avisa ele que ele vai morrer hoje. Aí eu fiquei mais doido ainda. Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu não estou bem não. Eu falei, vou falar. Deus está mandando dizer que você vai morrer hoje e você vai para o inferno. E ele falou assim, filho, se eu for... Ele tinha 50 anos. Ele falou, filho, se eu for para o inferno, o problema é meu. Enfim, eu falei assim, Senhor, então eu lavo as minhas mãos, porque o que Deus mandou vir fazer, eu vi que não tinha mais. O que Deus mandou fazer, eu fiz, eu lavo as minhas mãos. E que Deus te abençoe. Gente, eu saí do quarto, diante do Espírito Santo de Deus. Quando eu saí do quarto, que eu estava pegando o elevador, a sirene, uma luzinha vermelha no quarto dele tocou. E eu vi o pessoal se levantar e ir lá. E eu voltei, coloquei a cabeça lá dentro, e o pessoal saiu correndo, fazendo respirar, batendo ele, teve uma parada cardíaca. Ele morreu naquele momento. E aquilo me chamou a atenção, porque diante disso eu vi o amor de Deus. Deus podia ter usado qualquer pessoa. Eu não estou dizendo que eu sou especial não, gente. Eu estou dizendo que Deus queria tanto salvar aquele homem, que ele viu que tinha um servo dele ali. Ele falou, é tu mesmo, vai lá. Até o último momento o Senhor queria salvar aquele homem, mas ele disse, não. Nós temos oportunidades, igreja, e nós precisamos entender o amor de Deus por nós. Eu vou te falar uma coisa. Quem está lá no inferno agora, gritando, porque a Bíblia fala que lá haverá choro e ranger de dentes. Nesse momento tem gente gritando, nesse exato momento tem gente morrendo agora indo para o inferno. Nenhuma dessas pessoas, nenhuma, eu estou dizendo isso para você, nenhuma poderá dizer lá no inferno, Deus foi injusto comigo. Não vão falar isso, porque o Senhor vai trazer à memória todas as oportunidades e chances que o Senhor deu para que ela se convertesse em vida, mas ela rejeitou. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, oh Senhor, teu amor é tão grande, Senhor. O Senhor tem lutado por nós. O Senhor tem lutado por nós, Pai. O Senhor me deu essa palavra ontem, tantas vezes eu já li, mas ainda não tinha visto a profundidade disso, do que o Senhor fez por nós, do teu amor. De dizer, Deus é por nós. Esse é o hino de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, Deus quer ser com você. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele, o que nos cabe
escape é o inferno, é o sofrimento, é a dor, é a agonia. Entenda isso. Entenda isso, meu irmão. Espírito Santo, Espírito Santo. Se alguém nessa manhã que deseja entregar a sua vida a Ele, confessar Ele, levante a sua mão direita. Se alguém ainda não fez isso publicamente, ou vem aqui no altar, que eu quero orar por você. Se alguém que deseja confessar Ele, Deus está te dando a oportunidade hoje. Levante a sua mão direita. Bispo, eu quero confessar Jesus. Se eu ainda não fez isso publicamente, os irmãos vão até você. Se alguém que estava afastado dos caminhos dele e hoje está voltando, meu irmão, levante a sua mão direita aí, que o obreiro, o pastor, a pastora vai até você. Ali, seu Rogério. Aleluia. Ore por ele ali, seu Rogério. Aleluia. Mais alguém, bispo? Eu estou voltando hoje. Eu estou confessando hoje. Alguém que estava perdido, mas foi achado. Ei, Espírito Santo, toma esse lugar. Olha aqui, seu Tony. Ei, Espírito Santo. Hoje a salvação nessa casa, igreja. Hoje a festa no céu, igreja. Aleluia. Sim. Há uma doutrina sã sendo pregada aqui. Uma doutrina que cura, que sara, que liberta. Oh, Dericalama, Chubi Cantarai. Derimianda Lava, Chubianda Lava Soi. Aleluia. Salva. Salva o teu povo, Pai. Salva os teus filhos. Nos constranja com o teu amor, Jesus. Nos constranja com a tua presença. Nós não merecemos nada. Nós não somos dignos de nada, Jesus. Mas o Senhor nos comprou. O Senhor nos salvou.